Vamos começar falando sobre o amor. O amor pelos quadrinhos. Eu acho que eu amo a minha coleção, tu ama, é esse espaço lindo que a gente tem, mas algumas pessoas, elas amam um pouco mais do que as outras. Antes de mais nada, olha o nível da coleção do cara, que coisa linda. Ele tem o quarteto do Mike Reiningo com o Mark Waid, como eu queria isso aqui no Brasil, tem o quarteto do Hickman, tem bom gosto também, o X-Force do Remender, todo o Invencível ali nessa edição bacana, tem Hellboy aos montes, deixa eu ver o que ele tem mais aqui pra baixo, tem Tio, aí Seven to Eternity, Watchmen. Mas então, esse leitor, ele postou uma shelf, criativo, há 4 dias aqui nessa pasta do Reddit, e ele chamou a atenção dos leitores porque, repara só, ele se mudou, tá no novo apartamento, e não tem móvel ali na casa, não tem, sei lá, tapete, coisa na parede, nada, mal tem chão. Parece tipo um complexo industrial, e a primeira coisa que ele fez, ao que tudo indica, é montar a sua linda coleção de quadrinhos. Ele disse que ainda tem muito mais coisa, tá tudo empacotado. Sinceramente, eu não vou julgar, tá? Eu lembro quando eu me mudei pra cá, a minha prioridade era a minha geladeira, que eu gosto muito dela, e a minha coleção de quadrinhos. Eu só não entendi por que ele resolveu montar a estante no meio de uma sala, né? Tipo, ele não vai conseguir carregar essa estante pra lá com os gibi, porque ficaria muito pesado. Sei lá, por que ele não botou na parede? Mas é isso, né, galera? Prioridades. Prioridades. Olá, tudo bom? Esse programa atrasou, deu problema, eu odeio começar com justificativa, deu problema técnico, clica no botão do like, aqui na tela tem um grupo de pessoas muito compreensivas, entenderam que eu tive um problema e tá tudo bem o programa sair um pouquinho atrasado, mas a pauta tá muito, muito boa. Aliás, boa parte dessa galera participou do último clube de leitura, que foi com o Chico Barney Comics. Cara, foi um debate raiz sobre quadrinho, com aqueles argumentos de leitor apaixonado, como foi divertido. Então, tem mais clubes chegando e a programação completa tu encontra em catarse.me/2quadrinhos. Esse que é um dos projetos mais legais que esse canal já gerou. E a Panini não traduziu. De novo, vocês devem lembrar quando a editora lançou o primeiro ônibus do Conan no Brasil, que aliás era o primeiro ônibus da história do nosso país, digo aquele ônibus com aquela versão mais parruda. Todo mundo estava muito feliz, um personagem super amado que é o Conan, numa edição gigantesca, muita página, e o mais legal ainda é que eram vários extras, então era realmente uma edição muito completa. Mas o que surpreendeu todo mundo é que boa parte desses extras estavam em inglês. Algo como 10% do quadrinho, tipo 60 páginas. Na época foi um auê. Eu lembro que o Pipoca chegou a fazer vídeo, tinha gente chamando a Panini de preguiçosa, e aí quando a Panini foi se justificar, eles disseram que não foi um erro. Tava tudo certo. Na verdade, era uma diretriz editorial que eles tinham e que em outros países a Panini não traduzia cartas dos leitores. A ideia era preservar as cartas como elas foram lançadas originalmente. Só que o detalhe é que se tu fosse pesquisar, por exemplo, o ônibus do Conan, lançado na Espanha, ele estava traduzido, tipo, tava tudo 100% traduzido, bonitinho. Mas aí o ônibus do Conan continuou saindo, a editora, acho que já tá no 6º mais ou menos, a editora continuou publicando com os extras em inglês, e meio que ninguém mais falou disso. E agora esse mês a Panini publicou Batman 1, numa edição absoluta, gigantesca, R$300 o preço de capa, são 2 versões, é quase como se tu tivesse um Menage com Batman 1, então tem a versão com as cores originais, tem a versão retocada, e aí tem um vídeo muito legal do Fábio da Caverna do Morcego, onde ele apresenta esse ônibus, essa edição absoluta, analisa com detalhes e tudo mais, e ele se surpreende também porque tem extras em inglês, né? O quadrinho ele tem o roteiro completo, não traduzido, tem as cartas dos leitores da época que também ficaram em inglês, e para terminar tem um DC Who is Who, né, do Gordon, que também tá aí no idioma estrangeiro. Dá tipo 50 páginas em inglês num quadrinho no Brasil. Dá para entender a ideia da Panini de preservar a questão das imagens, né, históricas. No roteiro do Frank Miller, tu vai ver alguma anotação do Mazzucchelli, um layout, um rabisco, algum apontamento específico. É legal da gente ver isso. Mas será que a Panini não podia publicar os dois? Tipo, publica traduzido para quem sabe inglês, mas também preserva ali do lado a versão original. Sei lá, aumenta o número de páginas, faz alguma coisa assim. Porque a proposta desse ano 1, dessa edição nova, é ter o roteiro completo. Eu até entendo que a Panini não traduziu o roteiro aqui do ano 1, a versão menorzinha. Porque a ideia aqui é algo mais visual. É realmente tu ter acesso às páginas. Mas nessa edição absoluta tem tipo todo o roteiro. Todo. E aí não foi traduzido. Aliás, a própria Panini publicou recentemente o Absolute do Monstro do Pântano do Alan Moore. Tá, mais ou menos recentemente. E lá também tem roteiro, só que a editora traduziu. E quando tinha alguma anotação, a editora traduziu e colocou uma letra, uma fonte que lembra uma caligrafia. Então, basicamente, tu não perdia a experiência e tu conseguia ver ali o roteiro traduzido. Na época que rolou todo aquele bafafá envolvendo o ônibus do Conan,
É claro que uma grande massa de leitores não gostou da ideia de não ter tradução, mas ao mesmo tempo eu vi um outro ponto de vista, que muita gente dizia assim, tipo, cara, whatever, eu não ia ler a carta dos leitores, isso não é importante, roteiro, meio que eu queria ter história, então tanto faz. Eu tenho uma opinião sobre isso. Assim, eu já tenho o ano 1. Como vocês viram, eu tenho a ediçãozinha ali, tá ótima, tem a história completa. Se fosse para comprar uma edição absoluta, e eu fico realmente tentado a comprar uma dessas, é justamente por conta da questão histórica. É tu ler a carta dos leitores na época. Pô, galera, é um clássico, é um quadrinho que mudou o Batman, ele é referenciado. Como é que o leitor reagiu na época? Como é que os editores responderam? O que eles tinham de plano? O que eles estavam... Como que o mercado sentiu o Batman no 1? Isso é histórico, isso é muito importante de estar no quadrinho. Eu quero saber o que o Frank Miller colocou no roteiro quando o Batman invade a mansão lá dos poderosos de Gotham e dá ultimato. Eu queria saber o que estava escrito, como é que o Mazzucchelli interpretou visualmente aquilo. É muito bacana. Tá, e tu aí do outro lado. De que lado você está? Tu tá do lado da galera que diz que é desleixo da Panini, tu meio que tanto faz, whatever, não ia ler mesmo, deixa teu comentário. Aproveita também para curtir comentários de outras pessoas pra gente ter uma base assim do que o leitor brasileiro pensa sobre essa treta aí das 50 páginas em inglês. Deixa eu te falar que tu deu muita sorte de clicar nesse vídeo, porque nesse momento tu vai testemunhar o nascimento de algo histórico. Os lançamentos da semana, que é provavelmente o quadro mais autoexplicativo da internet, toda semana aqui no canal, eu vou comentar os lançamentos da semana seguinte. Então é legal porque tu vai poder ficar por dentro, saber vai ter um calendário aqui na descrição do vídeo. No caso, no programa aqui, eu vou comentar 3, mas aqui embaixo vai ter tipo uns 10. Os principais lançamentos vão estar ali, tudo bonitinho, tu pode acompanhar a pré-venda. Na verdade, esse momento do vídeo é um piloto. Se der certo, se tiver bastante like, comentário, Vini, amei os lançamentos da semana, aí vai ter sempre, tá? Depende aí do teu feedback. Vamos começar com Preacher. Pô, um dos meus quadrinhos favoritos da vida. A história de Jesse Custer aí, na sua jornada para encontrar Deus, vai sair agora pela Panini em 2 ônibus, então são mais de 1000 páginas. Esse primeiro volume, ele tem as 33 primeiras partes de Preacher, mais a minissérie dos Anos Assassinos e o especial do Cassidy. Nesse quadro eu vou me dar um pouco o direito de ser lombadeiro. Galera, é claro que eu não vou me desfazer do meu Preacher. Eu tenho ali as 9 edições, tá legal e tudo. Mas, pô, deve ser legal essa edição Omnibus, né? Um Master edição ali de Preacher. Se tu nunca leu esse gibi, tu vai adorar. Talvez tu perca a tua vaga no céu, mas tu vai ler um gibi bem legal. É isso. E se tudo correr bem, a princípio essa semana também sai Grandes Heróis DC, os Novos 52 Batman Corte das Corujas, que é o quadrinho com o maior nome da história do quadrinho brasileiro. Não, tem aquele do Paulo Crubin que tem um nome um pouco maior, mas ok. Vamos lá. Nova coleção da DC chegando nas bancas. Vai ser uma linha bem legal para quem quer começar a ler quadrinhos, né? Então tem uma expectativa de repente, mais gente, né, se interessar por conta do lançamento. Lembrando que esse primeiro volume do Batman, ele se fecha em 2 números, tá? Só esse primeiro não fecha a história, que tem a Corte das Corujas e a Noite das Corujas. E eu recomendo, tá? Recomendo, é o nascimento desses vilões, são bem legais. E a gente termina com O Novo Preço da Desonra, de Hiroshi Hirata, mangaka que o Pipoca revelou aqui no Brasil, né? E depois lançou mais 5 títulos dele. E, bom, continuação, né, do primeiro Preço da Desonra, onde a gente vai acompanhar aí o tomador de promissórias no Japão feudal. E o Batman, ele foi rejeitado. Tu deve conhecer o Rick Remender, pô, o cara da fabulosa X-Force, fez história na Marvel Comics. Semana passada, ele assinou um contrato de exclusividade com a Image, que é algo super incomum, assim, tem poucos roteiristas e desenhistas que tem isso. Sei lá, Jeff Lemire, Sean Phillips, Ed Brubaker, são caras que têm esse estilo de contrato. Então o Remender também tá nesse grupo seleto. E ele declarou o seguinte: recentemente, recusei propostas muito generosas para escrever o Batman e os X-Men. Por mais que eu fique lisonjeado, no fim das contas seria um passo para trás em termos artísticos, e não são coisas que eu faria de coração. Galera, vamos ser sinceros aqui, ninguém gosta de brincar com um brinquedo do amigo. Eu lembro que eu não tinha skate e eu tinha que ficar pegando emprestado, é um saco. Todo mundo quer brincar com o seu próprio brinquedo. Então eu entendo o Remender, ele é um cara que tá mandando muito bem na Image. Tu vai ver que aqui no Brasil já saiu, por exemplo, Deadly Class, Black Science, Tokyo Ghost. Tem muito quadrinho bom do cara, o Low também, que é maravilhoso. E se tu quer saber, atualmente o Remender está fazendo 2 séries na Image. Uma se chama Sacrificers, que é com Max Fiumara, e a outra é o Holly Holler, com Andy Samberg, sim, o ator, e com Joey Troman. Agora vamos lá para as notícias rápidas aqui no programa. E eu vou falar de 4 lançamentos da Marvel Comics lá de fora, que estão previstos para janeiro de 2024, e vão ter mais detalhes revelados na Nova York Comic Con. E galera,
é só coisa legal. Vamos lá. Primeiro, Jonathan Hickman e Marco Checchetto num novo universo Ultimate, que eu tô com muita expectativa. Checchetto vocês devem conhecer, ele saiu do Demolidor, e o Hickman é o deus Jonathan Hickman. Esses dois, eles chegaram a fazer Amazing Fantasy 1000, uma história curtinha, excelente, e ali eles usaram o Aranhaverso. Não sei se o Hickman tem plano de reaproveitar alguma coisa dessa história, mas eles mandaram muito bem. Então, expectativas altas, ó. O cara fica criando hype, né? Mas então, Resurrection of Magneto, Al Ewing, que é o cara do Immortal Hulk, e o Luciano Vecchio, que é um baita de um desenhista argentino, também sai em janeiro de 2024. Avengers Twilight, de Chip Zdarsky e Daniel Acunha, outra grande equipe criativa. E o principal dessa notícia é que eu aprendi a falar Chip Zdarsky, né? Não é Zdarsky. E por fim, algo muito impactante. Fall of the House of X e Rise of the Powers of Ten. Aparentemente, o fim do fim da era Hickman, com dois brasileiros desenhando, é o Lucas Werneck e o RB Silva, né? E de roteiro a gente tem Gary Dungan e Kieran Gillen. Eu não sei se vocês perceberam, mas recentemente a Marvel ela trocou o editor-chefe dos X-Men. Né? Agora é o Tom Brevoort, que foi o editor dos Vingadores, quando eles ganharam destaque no cinema, e agora levaram o cara para os X-Men. Então talvez a gente tenha uma relação aí, uma simbiose junto com as telonas. Vamos falar do Batman do Grampá? O assunto do momento aí que está dividindo os leitores de quadrinhos. O Fábio, da Caverna do Morcego, ele foi no evento de lançamento desse quadrinho e ele perguntou pro Grampá se a ideia dele era criar algo parecido com o que o Sean Murphy faz no Cavaleiro Branco, que é um universo aí, né, compartilhado, e o Grampá disse que tem possibilidade e que ele tem ideia para continuação. Cara, vamos ser sinceros aqui, a coisa mais legal que aconteceu com o Batman nos últimos anos é o Cavaleiro Branco, tipo, de longe assim. Então é legal que o Grampá tenha, né, ideias parecidas, porque é algo que te liberta da cronologia, traz nostalgia pro fã, é divertido. Mas e tu aí do outro lado? Tu é do time que gostou do Gárgula? Tu tá com expectativa? Como eu falei no vídeo, pra mim é uma primeira edição muito promissora. E terminando as rapidinhas, a gente tem que falar do prêmio da crítica espanhola de quadrinhos que tem brasileira vencendo. Esse prêmio é promovido pela revista Dolmen. Vocês devem saber que teve toda uma polêmica, né? O Davi Rubin, ele reclamou que tinha quase uma ausência de mulheres indicadas, mas vamos lá. A Bilkis, então, ela ganhou pela Supergirl, a Mulher do Amanhã, como melhor desenhista estrangeira. Olha aí, desbancando Alex Ross. Depois o Bruno Redondo venceu com Asa Noturna, como melhor desenhista nacional. A Kate Beaton venceu como roteirista estrangeira, por conta do Patos. Eu não vou comentar todas as categorias, porque são muitos quadrinhos que não foram publicados, a gente ainda não tem previsão, mas eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas olha só, melhor trabalho internacional também venceu a Kate Beaton por Patos, que deve ter review essa semana aqui no canal. Tá todo mundo falando sobre o volume 2 de Minha Coisa Favorita é Monstro. Pô, todo mundo empolgado, mas sabe quem é que não tá falando do assunto? É a Emil Ferris, que é a autora do quadrinho. Tu imagina tu ser processada pela editora que vai lançar a continuação do teu maior sucesso. Na semana passada, circulou pela Gibsfera um documento sobre um processo onde a Fantagraphics exigia o direito de publicação, então, da continuação do Minha Coisa Favorita. O que dá a entender é que a Emil, ela queria mudar de editora, só que ela já tinha um tipo de combinação com a Fantagraphics, e aí rolou processo, e talvez tenha sido esse rolo jurídico que atrasou tudo. Porque quando saiu o volume 1 do Minha Coisa Favorita, há 7 anos, a Emil chegou a dizer que a continuação estava quase pronta. E, bom, gente, são quase 7 anos. Esse processo todo ele terminou em setembro do ano passado e o clima não tá bom, tá? O clima não tá bom. A Emil, ela não tá nem falando sobre isso nas redes sociais. Tipo, todo mundo noticiando, pô, continuação, quadrinho master aguardado, e aí tu não encontra nada na rede dela. Faz um tempo que a Fantagraphics chegou a colocar em pré-venda esse volume 2, né? Tem até a capa aqui na tela, mas eles acabaram cancelando o lançamento, né? Imagina-se que por conta dessa treta toda. E agora a gente vai ter esse universo do Minha Coisa Favorita é Monstro e mais de uma editora. Porque a Emil, ela no começo desse ano, ela assinou um contrato com a Pantheon, que é uma outra editora, para lançar um prelúdio da segunda parte do Minha Coisa Favorita é Monstro, chamado Records of the Damned. Eu imagino que isso não vai mudar muito aqui pra gente no Brasil. Mas, cara, que climão. Tá acabando. Lembra agora de comentar aí embaixo o que tu acha da polêmica da tradução da Panini. Tu tá empolgado pra esse novo universo Ultimate? Tu ainda vê esperança da gente ter uma renovação de leitores aí com a coleção 952? Essas iniciativas aí de universo podem ajudar a gente, porque mais gente pra ler, né? Aí o preço do quadrinho de repente despenca. Foi muito bom te ter por aqui, obrigado pela compreensão. Prometo que semana que vem o programa sai domingo e até a próxima, tá? Tchau, tchau.